Hoje vamos fazer uma mini palestra falando sobre Deus. Vamos falar sobre Deus? Você quer escutar, você quer ouvir a nossa palestra? Então vamos lá. Primeiro vamos à definição do que é Deus, do nome Deus, de acordo com o dicionário língua portuguesa Lexicon de Caldas Alete, terceiro significado, diz que é o ser supremo e perfeito, criador de todas as coisas. Tá certo? De acordo com a teologia, Deus tem vários atributos. A teologia, que é o estudo de Deus, né, e das suas leis, enfim, aqui no Ocidente, né? Para o oriental, seria impossível atribuir alguma coisa, né? De acordo com algumas visões, como o Tao, né? O Tao é indefinível do taoísmo, né? É um princípio indefinível, não pode ser definido. Mas para a nossa cultura ocidental, dentro da teologia, há a possibilidade de atribuir qualidades a Deus, tá certo? E temos as qualidades incomunicáveis, que ele não compartilha com ninguém, e as comunicáveis, que ele compartilha com as suas criaturas, né? Então, as incomunicáveis seriam onisciência, que é saber tudo, é toda a sabedoria; onipresença, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo; e onipotência, que é poder tudo. A onisciência faz ele conhecer os nossos pensamentos também, né? Segundo essa visão. Infinitude, ele é infinito, né? Não tem medidas. Eternidade, ele não tem nem princípio nem fim, né? Além de imortal, porque seres imortais seriam aqueles criados, mas que tiveram começo e não tem fim. Ele nem tem nem começo nem tem fim, segundo essa visão. Tá certo? E os atributos comunicáveis, que ele comunica com as suas criaturas, conosco, especialmente em humanidade, seria amor, né? Justiça, o senso de justiça, e a santidade, que é a separação do que é impuro ou pecaminoso diante dele, diante do código moral de Deus, né? Se a gente pode dizer que existe assim, tá certo? Aí teríamos a visão do Deus pessoal, que ele tem uma pessoa, ele é uma pessoa que se comunica, que se relaciona com outros, como nós e com os anjos e outros seres do universo. E tem a forma dele impessoal, que é mais para os orientais, né, para as religiões orientais, as filosofias orientais que colocam este ponto de vista, mas hoje em dia nós encontramos aqui também se proliferando no Ocidente essa visão de que Deus é algo mais impessoal, que ele não é uma pessoa. Seria uma ordem cósmica, uma força universal, energia, Deus é energia, um estado de consciência a ser atingida, muito oriental isso, né, que a iluminação, né, você atinge esse estado de consciência universal, dessa força universal, né, dessa inteligência universal que seria Deus, que não necessariamente por ser inteligência seria pessoa, tá certo? E existem outros seres inteligentes que convivem conosco e não formam uma pessoa, por causa disso, né? Então seria essa força da inteligência universal, né? Força cósmica, uma lei, né? Como fosse uma lei cósmica, algo do tipo, né? Aí, como ele é considerado como pessoa, tem a forma que considera ele como unidade, Deus único mesmo. Geralmente é o islamismo que considera dessa forma, né? A religião islâmica é o Deus único mesmo, uno,
Tem algumas versões aqui, por exemplo, o Espiritismo também considera Deus como um único só. Os Testemunhos de Jeová também não tem essa coisa de trindade, né? Mas também tem os que consideram a trindade, são 3 pessoas em um só. Também tem esse dogma da trindade aí, que diz que é 3 pessoas em um só, né? Para os orientais, no hinduísmo, tem a Trimurti, né, que são os 3 aspectos de Deus, que é Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que seria a Trindade aqui no Ocidente, no cristianismo, né? Mas não são todas as formas de cristianismo que consideram a Trindade. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles não consideram a Trindade, assim, que Jesus seria um ser muito especial, Filho de Deus, mas que não seria o próprio Deus. No Espiritismo também diz que Jesus é o governante planetário, que ele foi evoluindo como qualquer um de nós, chegou a esse ponto e criou o planeta Terra, tudinho, nosso sistema solar, acredito eu também, mas ele não é Deus absoluto, tá certo? E o Espírito Santo não se comenta muito, mas seria a terceira pessoa, para quem acredita na Trindade, tá certo? Temos Deus como o Sol. Aí você vai dizer, o Sol é Deus? Você vai me perguntar, o Sol é Deus? Não é que o Sol seja Deus, apesar que as pessoas cultuaram realmente, ao longo da história, o Sol como Deus. Ipsis literis, né? Assim mesmo, né? Com essas palavras. Cultuavam mesmo, né? E até hoje existem deuses solares, né? Dizem que até o Cristo ele está ligado ao Sol também, né? Toda a simbologia dos evangelhos, ele está ligado ao Sol, entre outros, Buda, Krishna, né? Todos estão referidos ao Sol. O Sol é o centro da árvore da Cabala, né? Também é Tifaret, regida pelo Sol. Então tem muita influência, muito poder de representar Deus. E isso mesmo. Não é que o Sol seja Deus em si, mas ele, como o ser mais luminoso, a olho nu, que doa vida, que praticamente criou realmente aqui o sistema solar, porque tudo emanou dele, né? Segundo a ciência. Então ele representa Deus para a gente. Então, você pode, para quem partilha dessa crença, né, como eu, você pode reverenciar o Sol quando amanhece, né, quando ele nasce, durante o dia, fazer uma vênia, fazer essas orações, ou você pode ter o arquétipo do Sol, como eu já mostrei aqui, eu tirei daqui e coloquei em outra parede, mas eu tenho o arquétipo do Sol, o desenho do Sol, e você fazer suas orações, como eu ensinei aqui, tudinho, suas preces, né? seus ritos ao Sol. Mas aí você está fazendo uma simbologia. Ele representa a força, a luz que é divina, que é Deus, que emanou todos os sóis, todas as estrelas, inclusive o Sol. E existem estrelas muito maiores que o Sol, não sei quantas mil vezes maior que o Sol, né? Se você for pesquisar em astronomia. Então ele representa Deus, não é que ele seja, né? É como o Espiritismo vê Jesus, é como os Testemunhos de Jeová vê Jesus. Ele é um representante máximo de Deus na Terra, mas eles não dizem que Jesus seja Deus em si. Assim, o Sol, nesta simbologia, representa, na hora da oração, do louvor, da meditação, Deus, mas não que ele seja o absoluto. Ainda mais se for considerar o panteísmo, que a gente vai ver, né? Que engloba tudo, né? A gente vai ver em seguida. Aí que não seria uma parte, embora seja uma grande parte, né? Temos também a noção de Deus presente e Deus ausente. Existem religiões, especialmente as afro-brasileiras, que Deus, ou Lorum para eles, né? Acredito que é esse nome, Lorum, se não me engano. Depois que ele fez o mundo, ele se ausentou.
E quem ficou no lugar dele, organizando, pondo ordem no mundo, foram os orixás, foram os intermediários, né? Existe essa noção nessas religiões afro-brasileiras e existem outras religiões também ao redor do mundo, que eu não me lembro aqui na minha mente agora para dizer para vocês, mas existem outras crenças, né, que consideram essa noção, né? Inclusive, existe uma versão, até em alguns livros de ficção, nessa parte de angeologia, né, de anjos, que diz que Deus, depois de ter criado tudo, no sétimo dia descansou e se ausentou, né? Se ausentou para que os anjos tomassem as rédeas como intermediários do universo, né? Eu não sei se chega a existir uma crença realmente de verdade viva, né? Assim, mas que até na ficção já existe essa ideia, esse dogma, né? Inclusive porque existe também outras crenças, né? Não é só nas afro-brasileiras que isso acontece, né? Que existem os intermediários, que são os medianeiros entre Deus e a humanidade. Ele não interfere diretamente, é o que eu quero dizer, né? Nem no universo. Ele tem os seus intermediários. Então, é isso, né? A crença dele estar presente ou dele estar ausente, tá certo? E acontece muito isso acho que no catolicismo, né? Não que o catolicismo acredite que Deus esteja ausente, ele está presente, né? Segundo a crença católica, mas eles recorrem muito aos intermediários, que são os santos, né? Maria, José, entre outros, né? Que são muitos dos santos que são padroeiros de alguma coisa, regem alguma coisa na área da vida da pessoa, em que intermediam, eles intercedem a Deus por nós, né? Para que as bênçãos sejam alcançadas, as graças sejam alcançadas. Ele está presente, mas também tem intermediários, então também tem esse meio termo, né? Aí tem o monoteísmo, que é a crença num Deus só, né? Como a gente viu, que existe o monoteísmo puro, como, não sei se posso dizer puro, mas assim, mais rígido, porque só acredita em um Deus único mesmo e sem nenhuma outra pessoa, como o islamismo acredita, né? O judaísmo também, porque ele não tem trindade, né? Não tem o conceito de trindade, mas também tem o monoteísmo com o conceito de trindade também, tá certo? Existe o monoteísmo com e sem o conceito de trindade. Aí eu coloquei aqui as religiões que eu sei que são monoteístas. Cristianismo, obviamente, né? Que a gente vive no Brasil, muita gente. Judaísmo, islamismo, zoroastrismo, que era uma religião antiga que influenciou o judaísmo, também monoteísta. O atonismo, que foi uma tentativa de implantar o monoteísmo pelo faraó Akhenaton e sua esposa Nefertiti, né, que tem aqui a imagem dela, implantar o monoteísmo, justamente o culto ao sol, né, o sol representando Deus aí, né, que era o Eraton, né. Então foi há muitos milhares de anos atrás, mas que foi uma tentativa aí de monoteísmo no Egito, que era politeísta, que a gente vai ver o que é politeísmo. E o sikhismo, que é uma religião que ela traz elementos do hinduísmo e do islamismo sufi, e foi fundada por Guru Nanak, né? Também ela é monoteísta e começa o seu livro sagrado com Ekоnkar, só há um Deus, né? Significado.
Temos o politeísmo, que é a crença em vários deuses, muitos deuses, né? Porque qual a diferença de anjos para santos, que a gente às vezes cultua também, mas que não é Deus? Porque na crença cristã, os anjos e os santos estão abaixo de Deus. Na crença politeísta, cada ser, por exemplo, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Saturno, os deuses, né, o Afrodite, Hélios, Zeus, Hera, né, eles estão no mesmo patamar, mais ou menos no mesmo patamar. Embora exista uma certa hierarquia, por exemplo, tem um deus principal como Zeus, e Hera, sua esposa, que é Júpiter, no caso, traduzindo para a mitologia romana, entre outras mitologias, só tem essa, né? Tem a nórdica, tem a céltica, tem a egípcia, tem várias. Mas, enfim, eles são da mesma natureza, né? Não é um ser superior. Pode ter um grau acima, mas é da mesma natureza. Essa é a diferença da crença que a gente tem aqui nos santos e nos anjos diferentes. Embora, para a Cabala, os 72 anjos cabalísticos são manifestações de Deus, são aspectos de Deus, emanações de Deus. Aí é uma visão mais panteística que eles herdaram, né, das tradições, de outras tradições. Então, no paganismo existe muito isso, né? E no neopaganismo, nas culturas que tentam resgatar esse louvor aos deuses antigos, presente hoje como na Wicca, entre outras vertentes de bruxaria tradicional, entre outras, né? Se cultua esses vários deuses. E os deuses muitas vezes têm qualidades humanas, até os defeitos, né? Por exemplo, na mitologia grega a gente vê que eles traíam, tinham ciúme, tinham inveja, né? Matavam por ódio, por amor. Era como seres humanos, mas que tinham poderes especiais, poderes divinos. E eram reverenciados como tal, né? Mas tinham as suas fraquezas também, tá certo? Tem o não teísmo, que é não focar na ideia de Deus, né? Tem religiões assim, como o budismo e o taoísmo. Eles não focam necessariamente na ideia de Deus, que Deus é uma coisa indefinida, que não tem como acessar. Embora eles, principalmente no budismo, se busque o estado de iluminação, que seria acessar, de certa forma, essa consciência universal, né? Mas eles não focam no conceito de Deus diretamente, tá certo? Tem o panteísmo, que é a crença que tudo no universo é Deus. Tudo que existe é Deus, inclusive nós, né? A natureza, as estrelas, a terra, tudo faz parte de Deus. Nós somos parte de Deus. Não é que existam vários deuses, é que tudo faz parte de Deus. É o panteísmo. No hinduísmo existe muito isso, né? Muitas versões hinduístas, né? Muitas, porque tem, assim como tem vários tipos de cristianismo, tem vários tipos de hinduísmo. Então tem muito panteísmo, né? E que vem influenciar muito o pensamento filosófico espiritual daqui do Ocidente também, do espiritualismo, né? Essa noção de que tudo faz parte do todo, né? De Deus. Tem a noção de deuses como egrégoras. O que é egrégora? Por exemplo, tem a forma pensamento que é individual e tem a egrégora que é coletiva. Então, se eu penso muito numa coisa, se eu desejo muito uma coisa, por exemplo, se eu penso muito em espiritualidade, em ajudar o próximo, aquilo dali se torna uma forma de pensamento para mim. E aquela energia, ela passa a querer ser retroalimentada por aqueles desejos, mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, mesmas emoções. Então ela vai ganhar vida e vai ficar como se fosse uma aura ao redor de mim, me influenciando. Quando isso acontece no coletivo, por exemplo, várias pessoas cultuando um ser, uma imagem,
né? Várias pessoas dando vida àquilo dali, dá realmente vida, porque com o pensamento, com a mente, cria-se ali um egrégor, um campo energético inteligente, consciente, e uma vez ele criado, ele vai querer sobreviver através de como é que ele é alimentado pela devoção, pela crença daquelas pessoas. Ele vai agir de acordo com o que você pedir a ele, e claro, de acordo com as possibilidades que ele tem, ele vai agir na área que foi direcionada, se é do amor, como Vênus, se é da sabedoria, como Hermes. Então ele vai atuar naquele campo ali, trazendo sabedoria, trazendo amor, trazendo beleza e por aí vai, saúde. Tem uns que são polivalentes, né, que faz tudo, e tem uns que são mais setorizados, né? Então tem essa ideia de deuses como egrégores, que podem ser egrégores, né? E que existe uma força cósmica, uma energia, um panteísmo, né? Tudo é Deus, mas que também existem as egrégoras que foram criadas, né? Tem a noção de demiurgo versus Deus verdadeiro no gnosticismo. Quem é o demiurgo? É o que a gente chama de Deus que criou essa dimensão que a gente vive, né? A matéria, o universo, né? E o espiritual também, de forma, porque é a continuidade da matéria de uma forma mais sutil, né? Então ele seria apenas um Deus que ele discordou do Deus verdadeiro ainda maior por trás dele, que ainda existe, que criou ainda um universo ainda paralelo, ainda maior, ainda mais abrangente, e outros demiurgos, e ele deu liberdade para cada um criar como quisesse. Aí pode existir outros demiurgos também, e tem o nosso, e criou o nosso universo. É bem interessante isso, né? Na verdade, ele seria só o criador desse universo, mas existe muita coisa além, e o Deus que criou a fonte criadora de tudo realmente é outro. Querido? Aí qual é a relação, a comunicação que se tem se dado com as divindades ou com a divindade, com Deus? A devoção ou adoração, que se dá através dos louvores, dos cânticos, das oferendas, né? Nas religiões pagãs, muito comum, e nas religiões orientais também, você oferecer frutas, incenso, vela. Aqui só no cristianismo que se usa, no catolicismo que se usa vela, né? Mas no evangelismo, no protestantismo, não se usa nada disso, né? Mas se usa nas outras religiões, né? Vela, incenso, frutas. Tem as vertentes que se oferece até vinho, até bebidas também, para as divindades, ou para uma divindade só, depende da crença, né? Danças ritualísticas também são feitas em homenagem, né, à divindade ou às divindades. E engraçado que essa é mais antiga, né? Mas ainda está presente em algumas religiões hoje em dia, mas é uma vertente mais antiga de oferecer danças ritualísticas, e incluir dança também. É mais incomum de se ver, de se achar. Eu gosto de oferecer danças, né? De ofertar danças também. Aí temos as orações para se comunicar, né? As orações, os mantras e a meditação. Oração, você expõe o que você deseja, o que você quer. Os mantras é como uma palavra mágica que você repete e atrai aquelas energias para manifestar na sua vida. E a meditação é você silenciar a mente e se conectar com o divino através da consciência. Sua consciência vai elevando com a meditação, vai expandindo para se fundir, né, se conectar com a consciência divina, com a força cósmica, por assim dizer, que se chama de Deus. Tá certo? Então, se você gostou dessa palestra, essa mini palestra, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, curte o vídeo, compartilha com os amigos e comenta, tá certo? O que você acha sobre Deus? Deixe nos comentários. Gratidão e até o próximo vídeo.